Boa noite a todos e a todas, eu sou Fábio Dantas, estou aqui no nosso canal Águas de Aruanda e vou falar hoje sobre introdução à ufologia, que é um tema que tem tudo a ver com a espiritualidade. Nós hoje sabemos que não estamos sós, que a espiritualidade, as casas espiritualistas, umbandistas, dos mestres ascensionados e outros estão trabalhando diretamente com essas fontes de energia, fontes criadoras. E não podemos abrir mão de fazer esse estudo aqui, começando o nosso ciclo de debates hoje. A gente vai tratar desse assunto, ufologia, inserir, saber o que é uma ufologia mesmo, tirar essa pecha de que é uma coisa que os ETs vão invadir o planeta Terra. E por que invadir? Porque nós somos muito hollywoodianos, né? Nós temos a mania só de achar que é guerra nas estrelas e sempre está associado com a guerra e não para nos ajudar, né? Eles são nossos irmãos mais velhos e responsáveis até pela criação também de grupos aqui no planeta para tratar do planeta Terra. Infelizmente alguns não compreenderam, estão destruindo, né? Mas o que eles querem na verdade é nos ajudar e expandir nossa consciência para que possamos saber o dever de casa, que às vezes a gente esquece. Então, ufologia é o estudo de todas as hipóteses, evidências ou registros visuais dos UFOs. E o que é um UFO? É uma sigla que significa objetos voadores desconhecidos, que é o mesmo que a gente chama de OVNI aqui, né? Traduzindo para o português, OVNI, que é objeto voador não identificado, como também tem OSNI, objeto submarino não identificado. Então, de onde deriva a palavra ovniologia? Então, esse é o tema científico. Existe a ciência, a ufologia, e a espiritualidade, aqui é um caso espiritualista, universalista, e ela se insere para tentar compreender, porque a espiritualidade e a ciência andam sim juntas, em que pesem alguns pontos de vista, né, gente? Todos têm seus pontos de vista e não existe verdade absoluta. Então, por isso que os afins se unem para estudarem juntos determinados assuntos. Quando não compreendem ou não aceitam, formam-se outros grupos e está tudo certo dentro do ritmo da vida que é esse, certo? Pessoas afins estudarem assuntos afins e seguirem juntos com suas missões de vida e projetos de vida. Então, é isso que acontece na ufologia, vem acontecendo. Uns mais científicos estão indo para a área só ciência, que é aquela que investiga as plantações, investiga as aparições, investiga os fenômenos mais presenciais. Já a turma espiritualista, buscando também esse perfil, investiga o quê? De que forma os planetas que trabalham em dimensões superiores ao nosso, que nós estamos na terceira dimensão, indo para a consciência de quarta, e quinta dimensão, como o pessoal de Pleiades. Eu digo pessoal assim para ficar mais, para não ficar falando em termos científicos, mas existem Sírios, Pleiades, Alcione, de onde estão vindo muitas crianças, índigos e cristais, que eu já falei em vídeos passados, é só acessar, que é a nova raça que está predominando na Terra, as crianças índigo e cristais. Isso daí é inevitável, as crianças de hoje em dia, elas têm uma comunicação diferenciada, têm um tratamento diferenciado, então é importante que todos nós estudemos esses assuntos. Por exemplo, índigos e cristais está totalmente conectado com o assunto ufologia. Então vocês vejam que são temas que nós lidamos no dia a dia e que está dentro da ufologia. Antes de adentrar esse assunto mais da parte material, hoje eu trouxe uma abordagem mais materializada aqui para a gente entender fenômenos como o Triângulo das Bermudas, as pirâmides do Egito, alguns assuntos também, como eu falei no vídeo anterior, a ufologia na Bíblia, lá no Encontro de Ufologia e Espiritualidade de Sergipe. Existe uma escala de contatos, né? Quem nunca viu aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Até publiquei recentemente num grupo para a gente começar a entender. Claro que você vai tirar aquela parte dos efeitos, das guerras, porque isso aí chama também a atenção de quem vai assistir, que é bem legal você ver efeito especial. Mas existe por trás todo um pano de fundo, como a Mulher Maravilha agora super abordou essa questão também da ufologia, da multidimensionalidade dos mundos, né? Existem sim mundos paralelos convivendo, isso daí também é ufologia espiritualizada, ou integral, ou como você queira chamar, mas é ufologia também. E nessa escala de contatos de Heineken, ele fala o quê? Primeiro grau, avistamento de um ou mais objetos voadores, não identificados a grande distância sem detalhes. Aqui alguém já verificou algum desses? Tem alguém presente? Certo? Então esse é mais comum, é aquela coisa que você pensa que é um avião, mas não é um avião.
você começa a chamar atenção e não é um avião. Recentemente nós estivemos no Vale do Pati, e é um local onde existem alguns contatos, sim, e nosso guia de turismo, ele presenciou e narrou para mim um fato interessante. Ele estava com outro guia, foi dormir num lugar mais alto lá, e aí ele entrou na barraca, né, de camping, escutou os gritos do colega dele lá de trabalho. Isso já era por volta de 10 horas da noite. Então imagine aquele Chapada, né, Diamantina, Vale do Pati, só existia aquele céu estrelado e ele escuta os gritos, né? Então ele disse que pensou logo, está atacando, a onça está atacando, mas não. Quando chegou lá, ele estava olhando para a fogueira sem querer enxergar mais nada. Socorro, me salve. E aí ele começou a olhar, não viu nada. Então ele pegou o colega dele, colocou para dentro da barraca, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Ele disse que não vai sossegar enquanto não souber o que é, porque o homem não falava, estava transtornado, porque o contato ele gera uma confusão mental, por isso que as pessoas dizem que é loucura, que é surto, que é isso, mas não é. É porque é muito forte a vibração. Imagina uma vibração de uma nave chegando perto de você. Então ele disse assim, eu vou lá para fora, vou ficar, porque se for uma onça, pegou a faca, pegou o facão, pegou a arma e ficou lá. Se fosse uma onça, se fosse uma cobra, uma jiboia. E ele disse que 40 minutos depois ele começou a visualizar. E aí foi aquela luz que mudava de cor, é tipo uma forma triangular. Ele disse assim, deve ser um avião, mas aí ele ficou fixando e a luz ela apagou de vez. Aí ele começou a olhar e daqui a pouco essa luz apareceu mais perto, né? Vocês imaginem. Aí ele disse que começou o coração a acelerar, peraí, não é um avião isso, né? Então vamos ver o que acontece. Aí sumiu, ele, ufa, sumiu, graças a Deus. Apareceu mais perto, né? Ufa não, UFO mesmo, né, gente? Aí quando ele viu que era UFO, aí ele começou a acelerar mais ainda. Aí nesse caso aí ele disse que o facão não servia mais, a arma não servia mais. E a luz ela era meio triangular, ele disse, e ele sumiu de vez. Ele disse, pronto, agora vai pegar aqui do lado. Quando ele viu mais próximo, ele, perna para que te quero, entrou na barraca e não quis mais saber de nada, acreditou no outro, foi dormir, mas ele disse que não, foi péssima essa experiência, porque a gente não está acostumado com isso. Todo mundo quer ver, né? Até falando com o André, ele disse assim, André, você acredita em Deus? Ele, acredito. Você já viu Deus? Não. E por que o UFO você tem que ver para acreditar, né? Porque você desafia. Eu nunca vi. Você só acredita quando você vê São Tomé, né? Mas várias pessoas, gente, sérias, estão vendo. Eles estão aparecendo. O Chico Xavier falou que em 2019 haverá uma mudança. E essa mudança no planeta vai permitir que nós possamos ter mais contatos com ele. Que aí daqui a pouco eu falo a diferença de contatados e abduzidos de forma mais rápida, porque isso seria uma noite só de debate sobre as diferenças de contatados e abduzidos e a importância também da hipnose nesse processo de descoberta dessas pessoas. Então, ele disse que uma semana depois um bancário foi lá no mesmo lugar, levou uma câmera, começou a filmar, né? E aí, não é coincidência, começou de novo, né, a aparecer. E aí ele filmando, apareceu, sumiu, apareceu, sumiu, só que o bancário ele foi mais contundente e ele ficou até o final, né? E aí ele disse que a câmera ela simplesmente cai. E aí ele mostra que ele infartou. Eu acho que a energia foi tão forte que ele disse que esse bancário infartou. E aí na região passaram esses vídeos filmados dessa máquina dele e mostra essa luz mesmo. Alguns grupos ufológicos do Brasil, eles têm vários materiais sobre o assunto. Inclusive tem um filme brasileiro, junto com os Estados Unidos, né? Que é a Área Q, que é aqui em Quixadá, no Ceará. Eles têm aparecido muito no Nordeste, no interior do Nordeste. Estou falando da parte mais materializada, viu, gente? A parte espiritual, ela está em todo lugar, né? Quando a gente vai trabalhar com os pleiadianos, com o pessoal de Órion, a gente tem dentro das casas espiritualistas mecanismos de cura super de ponta mesmo, que eles trazem para trabalhar nas casas espirituais. O Preto Velho utiliza, o Caboclo utiliza essas ferramentas de forma muito tranquila e não é mais novidade, não é mais questionamento. Em alguns lugares mesmo, tem até uma casa um centro de Umbanda lá do Piauí, que vocês colocam da Masofia, que é um estudo também, ela começou a trabalhar com os pretos velhos, com caboclos, e um tempo depois o pessoal chegou e disse assim, pode dizer que nós somos extraterrestres. Aí ela né, disse que não, que gostaria de continuar nesse formato de pretos velhos, caboclos, porque as pessoas não estavam ainda acostumadas com essa nova abordagem. E é tanto que quando eles chegam nas casas espirituais mesmo,
algumas pessoas não concordam e faz parte do processo de cada um. Por exemplo, eles aparecem na forma multidimensional como se fosse translúcido, né? Que a gente não enxerga. Mas ele pode pegar o ectoplasma do médium e a partir daquele ectoplasma ele materializar na sua frente o formato que ele apresenta mesmo. Se for um ser de Orion, por exemplo, ele vai se apresentar naquele formato. Como também tem os draconianos, reptilianos, outros que não são tão legais, né, que podem também se apresentar e mostrar a face também. Mas existe uma diferença também, até Mônica de Medeiros ela fala isso, quando é um espírito de um desencarnado e quando é um ser multidimensional. E ele é diferente, não seria uma incorporação. Por exemplo, eles não trazem emoção nenhuma, como ela falou lá no debate. Eles trazem, o corpo começa a esfriar, eles utilizam suas cordas vocais e às vezes uma mão para fazer as curas, mas é diferente de um espírito, de um caboclo, de um preto velho. É diferente. Ele chega do lado e ele aproveita suas cordas vocais. Não seria uma incorporação, porque aí a gente também já vai entrar no assunto do como é uma incorporação e como é um contato. Mas a gente vai fazer esse estudo aqui, que isso seria um tema só de uma noite, o tipo de contato, quando é um espírito desencarnado, quando é um preto velho, quando é uma entidade, né? Porque existe aquele pai, aquele avô que desencarnou, que chega, existe o preto velho, que é uma entidade. Aí já entra numa outra roupagem e existe também um contato de um ser estelar. Como se chama seres estelares multidimensionais? E aí a gente vai fazendo esse estudo. Tem muito livro interessante sobre o assunto. É um assunto bem palpitante mesmo. A gente vai... então, esse de primeiro grau é quando você verifica... Então, esse exemplo que eu dei do guia lá de turismo, ele foi um contato que de primeiro grau, não é isso? Que ele não sabe quem foi. Ele viu lá se aproximando, né? Se ele esperasse mais um pouquinho, ele ia para um contato... de segundo grau, né? Não. Poderia ser segundo, terceiro, quarto, depende, né? Então, segundo grau é a observação de um UFO com a percepção de outros fatores. Aí tem o calor, a radiação, danos no terreno, círculos nas plantações, interferências em máquinas e animais, sensações físicas como paralisia, perda de memória. Então, esse colega dele lá que eu falei, que estava gritando, ele já chegou a um segundo grau, porque ele teve uma reação física, ele ficou sem enxergar. É quando você... não consegue movimentar seu corpo, quando você chega num estágio que não seria uma abdução, seria apenas um contato que vai lhe causar alguns danos de memória, porque a abdução, você some e você aparece lá na frente, 300 quilômetros depois, no mesmo horário para o nosso relógio, porque não existe um horário para eles, é bem diferente, é bem interessante. Então, nós trouxemos aqui o exemplo dos círculos nas plantações, né? Os agroglifos, né? Que até Jevaé, da revista UFO, ele é um pesquisador desse assunto. Quem quiser colocar lá na revista UFO, tem várias fotos, é bem interessante. Então, seria o segundo grau, quando você vê materialização. O terceiro grau é a observação de seres animados em relação a UFOs. Então, Heineck não entra em detalhes. Que seres seriam esses? Pode ser ETs, animais diferentes. Lembra do caso do chupacabra, né? Que começou a aparecer no Brasil, que todo mundo vai... Aí vai os programas de televisão para fazer audiência, coloca a menina que viu chupacabra, mas fica uma coisa muito, como é que diz? Caricaturada, esse tema mesmo. E para chamar a atenção, mas é uma coisa muito séria, gente. Isso daí são os draconianos, são seres híbridos, que existem experimentos. Tinha um filme, A Ilha do Dr. Moreau, um negócio bem assim, é bem antigo, que eles faziam experimentos com seres humanos que aí começavam a ficar com superpoderes. Isso tudo existiu e existe nos grandes laboratórios de grandes milionários que a gente sabe que patrocinam essas pesquisas por aí afora. Claro que a gente não é passado isso para a gente, porque a gente vive num lugar que o que dá audiência mesmo é a vitimologia, é a política corrupta, é a violência. Então, esse tipo de assunto não interessa, principalmente a nós brasileiros, quando vê, é como se fosse chacota mesmo, né? Como que é doido, que está vendo, mas muita gente séria, vocês podem pesquisar. Quarto grau, quando o ser humano é levado pelos ocupantes a bordo de uma UFO, o que se chama de abdução. Então, a abdução é quando você é levado mesmo, muitos casos, de pessoas, e é bem interessante que na abdução, as pessoas têm os mesmos contatos, uma pessoa que está aqui em Aracaju, outra pessoa que está lá em Nova York, outra que está em São Paulo. E quando elas vêm narrar, por meio da hipnose, porque é a forma de você descobrir se a pessoa está fantasiando, se não está fantasiando, eles narram a mesma coisa, o mesmo tipo de comportamento que acontece lá dentro.
a estrutura das naves, tudo certinho. Então, é aí onde a ciência, ela consegue explicar que a coisa é séria, não é um devaneio da pessoa. Recomendo que assistam o filme Área Q, que mostra 100% mesmo, aqui pertinho do Quixadá, lá no Ceará, onde tem os monólitos, né? É umas pedras, monólitos que chamam mesmo esses seres para lá, para visualização das pessoas. O 5º grau já é de outro, né? O 1º a 4º grau é desse aqui, de Heineken, mas o 5º grau ele já é de Stephen Gray. Contato livre e deliberado entre humanos e extraterrestres por via telepática, é o caso dos contatados. Então, quando a gente começa a receber, por exemplo, começar a escrever um livro, por exemplo, o mestre Ramatiz. Ramatiz você pode identificar, o mestre Astacheran também, ele vem se manifestando. Então, isso seria um contato de 5º grau. Segundo esse cientista aí, ele coloca como contato de 5º grau, que é aquele que telepaticamente você está aqui, por exemplo, Sheliana, que trabalha lá com Mônica, ela vem e ela começa a passar coisas para escrever, como ela pode também trabalhar com curas, mas quando é telepaticamente é 5º grau. 6º grau, né, desse daqui, ele é redundante com o 2º grau lá de Heineken, que já abordou os efeitos de uma queda de uma UFO. É o que aconteceu aqui, do que eu vou falar daqui a pouco, que eles pegam esses seres, essa foto aí, que alguns dizem que é borracha, que é montagem. Claro que eles vão dizer que é montagem, né? Não está aqui também para a gente ver e pegar, mesmo se viesse para cá, a gente ia ter alguém que ia dizer que era montagem, é aquilo que eu falo. E existe também um 6º grau desse livro aqui, bem interessante, de Pedro de Campos, Os Escolhidos, da Ufologia na Interpretação Espírita. Ele fala que o 6º grau quando alguns estudiosos, cientistas estão no laboratório e começam a ter experimentos com esses seres dentro dos laboratórios. É bem interessante. Então, UFO-arqueologia, os deuses astronautas, né, do famoso, né, Denick, ele traz essa pintura aqui, feita por aborígenes na caverna da Austrália. Veja que interessante essa figura aqui, né? Ele narra como se fosse um ser espacial, né, que não tem um formato de nós, seres humanos, entre aspas, né? Esse astronauta também, de Palenque, esculpido em um esquife maia também, uma tampa de pedra. Vocês verificam aqui que é como se fosse uma nave aqui, um astronauta, né? E um ser bem diferente do que seria naquela época das escavações. Tem o mistério dos crânios de cristal também, nas tumbas, também na América Central. Eles foram encontrados. Então, tecnologias avançadíssimas, veja isso. Encontrar 1000 a.C., cada crânio, ele pesa 5 quilos, com dimensão de 3 centímetros de altura e 18 de profundidade. Veja aqui, até o cientista aqui do lado. Bem interessante, né, gente? Então, essa tecnologia, esse material naquela época aparecer. Existem algumas placas de argila também encontradas em Bagdá, onde aqui eles fazem um desenho do sistema solar naquela época. E vocês veem que esses seres são bem diferentes também, né? Então, o grande, 3000 a.C., ele já desenhou esse sistema solar aqui. Esse também na Ilha de Páscoa. Veja que interessante. Isso aqui. 800 dessas estátuas em toda a ilha, né? O porquê disso também é um grande mistério. Então, esse é um dos assuntos da UFO que é bem interessante. Então, estou passando rápido porque é muita coisa, viu? Não dá para aprofundar tudo numa introdução à ufologia. Tem a questão da ufologia na Bíblia também, né? Que é bem interessante. Na Gênesis ele fala: naqueles dias havia néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. E aí mostra também a questão de gigantes na terra. Esses supostamente gigantes seriam seres mesmo de outras dimensões que vieram para cá, né, deixaram descendentes. Que ele, em Números 13, capítulo 13, versículo 33, ele fala: diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, né? Então veja que tem grandes escavações de gigantes que podem ser também por vocês visualizados na internet, vários. Algumas são falsificadas, viu, gente? Mas procurem em sites sérios que tem. Vocês, né, nessa parte da ufologia, tem que ter muito cuidado, porque tem muitos sites e no Facebook
que são apenas fakes mesmo, montagem para chamar atenção, não sei o que as pessoas querem com isso. Eu acho que desmoralizar os sérios pesquisadores que existem. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O arrebatamento é um tipo de abdução, também está lá em Gênesis. Tem as experiências de Enoque também, que ele entra, está até na revista UFO, eu até falei lá no encontro, estava eu envolto em nuvens e névoa espessa, contemplando a inquietude, e fui levado assim até o céu. E rapidamente alcancei o muro construído com pedras de cristal. Então vocês veem que existe toda uma questão de ele narrar mundos que não são os nossos. Quando você é abduzido, geralmente essas abduções atuais são as mesmas narrativas que encontram na Bíblia de pessoas que nem leem a Bíblia. Então, como esse local cheio de cristais, e aí chamas, objetos voadores identificados da mesma forma que foi narrado por Enoque e por outros seres também. Existe também a questão de Noé, que até falei, que Noé, ele não se parecia com seres humanos, ele se parecia com outro ser, né? Sua pele era extremamente branca, como também seus cabelos, seus olhos apresentavam um brilho incomum. Então, Lameque disse a Matusalém que Noé não era um homem, e sim um anjo do céu. Então, naquela época, quando não era um ser humano, como nós, assim, fisicamente falando, diziam que era o quê? Anjos e era Deus. Mas alguns fenômenos mesmo eram OVNIs, eram naves, carruagens de fogo. Então, essas carruagens de fogo eram seres que se conectavam mesmo, estavam mais avançados. Mas alguns desses, eles viveram mesmo 600, 800 anos e depois eles foram abduzidos, voltando para as suas origens, seus planetas, seus lugares de origem. Como também falam que Jesus, ele voltou, né? Ele aí ressuscitou. Várias passagens que mostram assim também. Sodoma e Gomorra mostra que foi uma guerra nuclear e não... mas a Bíblia, para quem interpreta, diz que foi o pecado, que Deus explodiu, né, Sodoma e Gomorra porque o homem estava pecando, estava isso e aquilo. Então, o que aconteceu e foi verificado nas proximidades do Mar Morto é que teve realmente vestígios de uma guerra nuclear e que teria sido, a destruição de Sodoma e Gomorra foi uma guerra nuclear. E por isso que poucas pessoas escaparam. Aí na passagem bíblica, eles colocam que foi esse casal aqui, com as filhas, e que a mulher, Ló, que olha para trás, vira estátua de sal e tudo, não é porque ela estava mais próxima, né, da parte do ataque nuclear, e por isso ela não conseguiu se mover. Então ela ficou como uma estátua. Mas é como eu converso sempre com o André, né? A Bíblia muitas histórias que foram escritas, não dá para você seguir ao pé da letra. Mas essas histórias, elas podem ser interpretadas de várias formas. Depende do ponto de partida de estudo de cada um. Então os ufólogos estudam de um jeito, outros religiosos estudam de outro. Mas não de forma de você criticar e você desrespeitar o outro. Porque, afinal de contas, a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um, né? Estamos numa sociedade plural e livre. Moisés e o Monte Sinai também existe um grande estudo acerca de Moisés, que ele teria levado o povo hebreu e acompanhado de naves que foram conduzindo para mostrar o local e suas origens. Dizem que Moisés, até em alguns estudos eu tenho um livro que fala que ele é Akenaton, né? Que é o faraó que converteu no monoteísmo e que supostamente também Moisés seria ele que trouxe o povo para o monoteísmo também. E todo o Monte Sinai fumejava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então, o Senhor descera como se fosse fogo. Então, seria o quê? Um avistamento de uma nave também. Olha, subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Então, a nave chegando perto e estremecendo, segundo os ufólogos, é isso. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia em voz alta. Então, quanto mais a nave se aproximava, mais aumentava o barulho e seria um contato também de um UFO, de uma OVNI. Elias e a carruagem alada também, está lá em Reis, narrando a passagem de Elias, que foi arrebatado quando ele estava com Eliseu. Eliseu estava com Elias e Elias foi arrebatado, abduzido, né? E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então existem alguns quadros que mostram mais ou menos aqui, bem interessante. E que vendo Eliseu chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu.
e pegando as suas vestes rasgou-as em duas partes. Então, lá vocês podem encontrar também na Bíblia. Ezequiel também narra esse fato aqui que aparece. Ele fala o quê? Que junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Mas olhe que Deus como aparece, eis como um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com um fogo, resolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esse era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Ezequiel ainda mostra, e andando eles ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, com a voz do Onipotente. Um tumulto como um estrépito de um exército, parando eles abaixo as suas asas. Então, o livro de Ezequiel mostra detalhadamente várias passagens dessa aparição que ele fala ter visto. Outro grande fenômeno e mistério também seria Jonas e a baleia, que supostamente seria um OSNI, né? Objeto submarino não identificado. Segundo ele, Jonas teria passado 3 dias e 3 noites nesse objeto submarino e sendo devolvido e não engolido por uma baleia. Porque ele fala naquela época que foi um grande peixe. Imagine, ninguém sabe o que é. Então, um grande peixe chegou, Jonas entrou na barriga do grande peixe, né? E depois volta 3 dias depois. No Novo Testamento fala-se que a estrela de Belém que conduziu até Jesus seria também um objeto voador que levaria, né, de forma lenta. Imagine uma estrela levando de forma bem lenta os 3 até o local onde nasceu Jesus, né? Se fosse uma estrela seria muito mais rápida, né? Saía correndo que eles nem acompanhariam, né? Mas segundo a ufologia seria sim um acompanhamento. Então Jesus também, um mistério nesse quadro aqui, veja que aparece, olha, 2 OVNIs aqui nesse quadro famoso. Jesus também, ele tem umas passagens, né? Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Então tem várias interpretações, né? A gente sem querer entrar na parte de discussão religiosa, mas a ufologia também traz essa questão de Jesus. E dizia-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então, ele mostra o que? A pluralidade de mundos, existem sim vários mundos, né? Em Atos dos Apóstolos também fala, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, né? Que Filipe ele estava lá batizando o eunuco e de repente ele foi abduzido. Também mostra uma passagem de abdução. Algumas pinturas mostram questão de OVNIs, veja essa aqui, a Anunciação com Santo Emídio, aqui uma nave estaria, né, diretamente conectada com a Virgem Maria aqui, tá vendo? Outro quadro interessante aqui, veja esse camponês aqui avistando um objeto aqui também, esse está no Museu de Florença, Itália, certo? Outro também, esse daqui, o Batismo de Cristo, veja o que foi pintado aqui em 1710, por De Geld, nesse daqui, mostra o batismo e um objeto bem diferente aqui, né? Então, a própria história, a própria pintura. Aqui dizem que são naves, né? Outros que contestam dizem que são as nuvens, né? Então, vocês olham e enxergam o que quer enxergar, né? Então, Jesus e Maria no céu, acompanhado por uma tropa de supostos discos voadores, né? O nome desse quadro é Um Milagre da Neve. De Massolino di Panicali. Foi pintado por volta de 1400 em Florença, na Itália. Está na igreja de Santa Maria. Quem quiser ir lá na igreja é só verificar pessoalmente se é nuvem, se é nave, vocês depois me digam, certo? Aqui a crucificação de Cristo, é isso que eu falei, ó, no mosteiro, né? Lá no século XIV. Aqui é como se tivesse esse perseguindo esse. Colocar mais de perto, olha. Tá vendo? Esse olhando para trás, olha. Como que está mexendo aqui em algum painel, tá vendo? Acelerando, né? E esse correndo atrás, né? Não sei por que colocaram isso no tal quadro, né? Mas a crucificação de Cristo é uma cena clássica. Eu coloquei 2 aparelhos voadores em que há a presença de motoristas, um em cada aeronave é apreciada. Então, mais uma vez, voltando, ó, esse tá quase, né? Querendo pegar isso aqui, ó. Agora, o que o pintor fez isso naquela época? O que seria? Vocês vejam que é como se fosse uma nave, né? São mini naves, certo? Crucificação de Cristo também da Geórgia, isso aqui, do século XVI. Mostra, tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui?
sempre botam umas navezinhas, né, do lado de Cristo, não sei porquê, mas aí vocês vão estudar, né, junto comigo e a gente vai descobrir. Alguns livros interessantes, gente, ó, Eram os Deuses Astronautas, Bíblia. Esse aqui, A História Está Errada, de Dani, Os Abduzidos, também interessantes, Escolhidos, que é esse que eu falei aqui, de Pedro de Campos. Para começar o estudo, é bem interessante esse aqui. E também esse aqui, de Mônica e de Margarete. Certo? São 2 livros clássicos que têm uma boa abordagem da ufologia e da espiritualidade. E até uma mensagem de Ramatiz aqui que eu achei interessante passar para vocês, que foi Tiago que recebeu há uns 5 anos. Veja como tem tudo a ver, viu? Numa noite sombria tudo ficará confuso. A faixa terrena para e o defensor dos injustiçados descerá para aliviar as dores e lamentações. Numa carruagem de fogo, seguirão para o centro do globo, sendo todos desmaterializados e levados para as moradas sombrias de provações maiores. Um cometa de luz cairá e levará os espíritos de evolução para moradas superiores e tantos outros suportarão a Terra por longos anos e séculos. Ramatiz chegou uma vez e deu essa mensagem, né? Então, é bem parecido com aquilo que a gente vinha falando, né? Como carruagem de fogo, né? Como cometa de luz. Então, aí a gente começa a pensar também que os seres, Ramatiz, que é um ser que aparece sempre e tem algumas mensagens já passadas aqui para casa. E muito interessante também, ele aborda a vida em outros planetas. Ramatiz é pura ufologia, um nome bom para a gente estudar os livros dele, por Hercílio Mais, também, que foi lá a partir de 1950, né? Como a gente já estudou aqui, Magia de Redenção, mas tem a vida no planeta Marte, né? Seria uma boa literatura para a gente começar. Então, é um assunto bem interessante, a ufologia, que não pode ser dissociado da espiritualidade, porque esses seres têm vindo aqui para nos ensinar, para mostrar alguma coisa que está por vir mesmo, e nessa fase de transição nossa para a 5ª dimensão. Então, é importante que a gente acolha os ensinamentos dele, não acredite cegamente, mas a gente tem que criar nossa verdade. Que nossa verdade, né, a gente esvazia o copo, porque a gente vem com muitos estudos de outras ordens, então a gente tenta entender para a gente formar o nosso juízo de valor mesmo, a partir do material que eles passam, que é só coisa boa, né? Ramatiz, ele só traz bons ensinamentos. Então, podemos começar também com esse livro de Ramatiz. Agradeço a todos aqui a vinda, vocês também de casa. Sempre a gente vai publicar esses vídeos e esses estudos nossos no site aguasdearuanda.org.br. Lá na aba Ufologia vocês vão ver esse material que a gente vai começar a produzir e começar a escrever. A gente precisa mostrar para as pessoas que é um assunto sério e que precisa ser estudado com outros olhos, e não só com olhos críticos, sem julgamentos e sem fundamentação também para contra-argumentar, tá certo? Então, gratidão, aqui o final para vocês.